Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast. Já é um spoiler que nós vamos mudar o nome, a gente chamava de Programa ANW, mas daqui a pouco a gente vai já estrear o ANW Podcast. E aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém. E também estamos no YouTube, o mesmo nome, canal da TV Amazônia. Então você, nos dando a honra de estar lá no YouTube, você vai assistir este programa por inteiro. E pode ser parcelado também, pode ser um pouco aqui, depois completar. E também todos os programas anteriores. Falando sobre o YouTube, a gente tem um pedido para fazer. Você pode, os 3 Cs, né? Compartilhar, curtir, comentar. Né? Vai nos ajudar muito a dar relevância para o programa. Mas também é importante você se inscrever no canal. Se inscrever, apertar o botãozinho lá que tem o sininho, que vai notificar quando tiver novos programas. Não somente o ANW, mas os programas todos que nós postamos no canal do YouTube da TV Amazônia. Tem jornalismo, tem história, tem vários programas além do ANW. E hoje nós estamos com convidados especiais e eu vou pedir para o editor soltar a vinheta. Os nossos convidados de hoje é o Nelson e o Átila. Eles são sócios da produtora Up Up. Eles vão falar sobre comunicação, publicidade e produção audiovisual. Vem assistir o programa de hoje, que está incrível. Como você já viu, estamos aqui com os sócios proprietários da agência produtora, vamos falar melhor, Up e Up. Então, estou aqui com o Nelson e também com o Átila. E nós vamos falar sobre comunicação, marketing, estratégias no digital, audiovisual. Sejam bem-vindos. Obrigado, pastor. É uma honra a gente estar aqui. A gente não está tão acostumado, né, Átila, a estar desse lado aqui. Geralmente a gente está ali, né, por trás. Principalmente o Átila, mas... O Átila é da produção. O Átila é da produção, vai estar falando um pouquinho mais. Não tem como a gente começar sem agradecer muito essa oportunidade, esse programa de relevância, né? Parabenizar pela constância, né? Nós que já produzimos muitos podcasts também, a gente sabe que não é fácil continuar, né? É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, assim, um programa semanal como esse, um podcast semanal como esse, eu quero parabenizar e também citar o nosso outro sócio, que é o Alessandro, que não pôde estar aqui. Ele está na correria dele aí. Ele é multi-empresário. Então, é ele que paga nossas contas. E aí, ele autorizou a gente... Representar. Autorizou a gente representar aí. Mas com certeza ele queria estar aqui, né? Com certeza ele queria estar aqui. E também... Teria até uma vaga aqui do meu lado, né? Aí, ó. Ele é um O pouco Adilson grande, não veio né? hoje. Ele é um pouco grande assim, mas acho que ele cabia aí, sim. Cabe sim. É o Fortão? É. Exatamente. Ele estava naquele dia lá. É o bombado. Naquele dia que você foi no Exatamente. Lá no NDR, ele estava lá, né? Exatamente. E também não tem como a gente não falar do nosso time, né, que a gente está representando. A gente está trazendo um conceito novo para nossa agência, né, para nossa empresa, que é um conceito mais de comunidade mesmo. As pessoas elas se sentem partes de representar uma marca que é a Up hoje aqui em Santarém. Então, a gente não está representando uma empresa, a gente está representando aqui uma comunidade de pessoas incríveis. Verdade. Que trabalham junto com a gente. Não só que trabalham, mas existem... Uma curiosidade é que só dentro do nosso prédio existem 6 agências. Ah, é mesmo? E a gente vai contar um pouquinho tipo mais. coworking lá? É um coworking. É um coworking. Então, acaba que a gente se torna realmente uma comunidade, né? É um conceito novo, né? Dentro aqui de Santarém. E a gente diz que não existe concorrência, né? No nosso segmento. O senhor é da área da comunicação, a gente sabe que a parceria ela é
muito forte. E eu quero passar pro Átila aqui, daqui a pouco a gente está contando um pouquinho mais das nossas histórias aí, beleza? Bom, minha parceria junto com a UP, ela começou lá em 2022, né? Tive uma passagem breve ali por Curitiba, de 3 anos e meio, mais ou menos, onde eu tive a oportunidade de estudar audiovisual numa escola de cinema, né? Então, a minha base do audiovisual, ela vem muito disso, né? Dessa base do cinema, né? Em 2022, acabei retornando para Santarém, foi quando eu tive o contato com o Nelson, né? Na real, eu ainda estava em Curitiba. E foi uma parceria que desde o início, assim, deu muito certo, assim, porque a gente sempre teve uma visão muito parecida, assim, no sentido de crescer, né? Apesar de a gente atuar em setores diferentes, né? O Nelson muito mais nessa parte do comercial, da venda, né? E eu mais do audiovisual, do criativo, a gente acabou que se complementou, né? Essas diferenças, assim, acabaram se complementando, foi algo que deu muito certo aí durante esse período, mas a gente vai estar falando um pouco mais sobre essa história, de como que ocorreu mais com detalhes aí. Pois é, então vamos falar sobre isso. Como é que vocês começaram a surfar aí na comunicação, na publicidade, na produção audiovisual? Cada um, sei que tem uma história. Vamos começar por isso, para a gente inspirar os jovens aí com histórias que estão dando certo, né? Vai, Átila. A gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre o meu irmão, Alarico, né? Que é dono da Tapajós Skate Shop. E tudo começou ali com ele, né? Quando ele abriu a loja, logo quando eu comecei a andar de skate junto com ele ali também, foi um período que a gente começou a fazer os vídeos de skate, né? A gente começou a se gravar, então, desde criança, ali, dos meus 11, 12 anos, eu sempre tive esse contato com o audiovisual através do skate, né? Teve um período ali que a galera começou a trampar, né? Ou fazer faculdade, e eu estava na escola ainda, então, naquele momento ali, a gente tinha várias imagens guardadas que a gente gravava, né? Gravava para a loja, para postar no YouTube, mas não tinha ninguém para editar, né? Então foi aí que eu comecei também a não só a mexer com a câmera, mas também começar a editar. A necessidade faz... Mas em que computador tu editava, velho? Cara, era um computador da loja que nem Movie Maker rodava, assim, que era o programa da época, né? Era horrível, assim. Mal a mal rodava o sistema da loja, assim, e a gente desenrolava. Era na força de vontade mesmo, de fazer acontecer, das nossas inspirações. Imagina também. O tempo de um render de um vídeo desse. Diversas vezes eu tava com um projeto quase pronto e eu perdia tudo porque travava e era horrível, assim. Quem nunca, né? Quem não começou assim tá errado. Então esse foi meu início ali, né? E posterior a isso ali, já nos meus 17, 18 anos, é aquela fase, né? De o que eu vou fazer da vida e tudo mais. E eu vi essa minha aptidão pro audiovisual, né? E foi quando eu comecei a fazer eventos, trabalhar também com a parte cultural, de videoclipes, enfim, comecei a me envolver mais nessa parte, né? Aqui em Santarém ainda? Aqui em Santarém ainda, né? Até que em 2018 ali, eu senti muita necessidade de buscar algo a mais, né? Tipo, parecia que aquilo ali era o teto em Santarém do que a gente estava fazendo na época, né? Junto com a galera. E era um período que ainda não tinha muito forte ainda a questão dos cursos online, era muito difícil achar. Ter acesso a esse tipo de material, como é hoje, né? É muito mais fácil hoje, muito mais fácil até você encontrar de graça ali no YouTube, né? Então, foi nesse período que eu acabei buscando fazer cinema, né? Que foi uma paixão que despertou em mim, assim, eu sempre falo que eu nunca fui um cara cinéfilo. Eu nunca fui um cara que desde criança assistia muitos filmes. A minha vivência quando criança era realmente estar na rua, andando de skate com meu irmão, estando na loja, tendo essa vivência do skate, entendeu? E não vivendo exatamente essa parada do cinéfilo, de assistir muitos filmes, né? Foi uma paixão que ela se desenvolveu com o tempo, principalmente quando eu fui para Curitiba, né? Em 2018, eu passei um tempo estudando para fazer a universidade, na real, pública de cinema, né? Até porque os cursos são muito caros. E nesse processo, eu vou pular um pouco a história aqui, porque é longa, mas eu acabei passando numa estadual de Curitiba para cinema, né? Mas acabei passando de segunda chamada, né? Então tinha que aguardar um tempo, enfim. Mas eu já estava com esse desejo muito grande de ir para fora, entendeu? De buscar conhecimento. Então acabou surgindo a oportunidade de eu estudar numa escola de cinema que tem em Curitiba também, né? Então acabou que fui para lá. Foi um período muito bom assim para mim, onde eu pude absorver muitas coisas, muito conhecimento. Fiz muitas conexões, né? Que é o mais importante na nossa área, assim, né? E eu acabei começando a trabalhar, né? Acabou que a universidade pública ali acabou ficando de lado, porque eu já estava no meio do rolê, trabalhando, estudando, então já meio que não fazia muito sentido, né? E aí eu comecei a
a pegar muita bagagem assim, em relação ao audiovisual, né? A questão da produção, a me comunicar com as pessoas, a entender outras formas de produzir audiovisual, porque produzir conteúdo é uma coisa, produzir cinema é outra, produzir publicidade é outra totalmente diferente. Então, são universos que, apesar de conversarem, né, são diferentes. Né? E em 2022, né, como eu falei no início, isso fui para Curitiba em 2019. Em 2022 eu volto para Santarém e um dia eu estava em casa em Curitiba e eu já estava com a minha passagem comprada, né, para voltar para Santarém, né, porque, enfim, a minha volta foi muito por contas pessoais mesmo, de família. Minha esposa, que hoje é minha esposa, ela morava aqui na época, né, então a gente namorava à distância. E nesse processo já no final ali de voltar, o Nelson me liga um dia, num domingo, tipo, aleatório mesmo. Domingo de manhã. Domingo de manhã, tipo... Você já se conheceu daqui? Já se conhecia, já. A gente congregava, né, na mesma igreja. tá. Quando o Átila saiu, ele estava na nossa igreja e tal. Sim. E aí, do nada, eu recebi uma ligação deles, falando de um projeto que já era a UP já existia, né? Que era nesse processo do podcast também. Aham. E ele perguntou, mano, você não tá pensando em voltar para Santarém? E aí, eu deixei ele falando, né? Contando o projeto, e no final comentei, mano, se eu te falar que eu tô com a passagem comprada já para voltar. Cara, nessa hora, caiu um olho assim na minha lágrima. E aí, nesse processo, né? Foi muito rápido, né, que aconteceu as coisas. A gente acabou até adiantando a minha passagem, eu vim antes. E a gente começou a desenvolver esse trabalho, que começou até na política também, e depois a gente se aprofundou ainda mais no mercado de business, né? E aí eu vou deixar o Nelson falar um pouco também. Não tem como a gente falar de como começou a UP, de como a gente se encontrou, sem antes falar que foi algo divino, né? Nós estamos em uma TV cristã, o senhor é pastor, nós somos evangélicos. E assim, todos os pontos, pastor, da UP, ela tem a mão de Deus literalmente mesmo, sabe? Eu lembro que na época da pandemia, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, aqui do pastor Ronald, antes da pandemia, a gente já fazia transmissões ao vivo no YouTube, né, dos cultos, com celular. A gente tirava o áudio da mesa, plugava no celular ali, aí comprava umas gambiarras ali, era direto no celular mesmo. E na pandemia, a gente precisou investir mais em equipamentos. Eu lembro que nós fomos a São Paulo e começamos a comprar algumas câmeras, comprar alguns materiais. E nós montamos um dos primeiros videocasts nesse formato, voltados para a igreja mesmo, né? E isso no meio da pandemia, era o Vivos Nele podcast. Eu emprestava os equipamentos da igreja, levava para um estúdio lá na minha casa, que eu montei. Esse estúdio foi montado por conta de um negócio que eu fiz, que era um negócio de design de interiores. Até design de interiores eu já fui. Sempre fui aventureiro em questão de negócios, né? E acabou que não deu certo, nós desfizemos uma sociedade que eu tinha e ficou com a casa toda bonitinha ali, né? Com uma estrutura bonitinha. E aí a gente teve a ideia de fazer esse podcast. Só que uma parada sem fins lucrativos mesmo, para ajudar a igreja, para fomentar ali o evangelho, principalmente nessa alta que estava tendo dos podcasts, né? Isso em 2022, né? Isso. 2021. E um dia, nesse podcast, eu chamei o Regis, o Balheiro. Ele é meu cunhado, para quem não sabe, o Regis é meu cunhado. E eu comecei a entrevistar ele e tal. E quando finalizou o programa, ele disse: cunhado, eu tenho uma ideia de ter o meu podcast. Eu já tenho um nome, já tenho uma ideia. E aí ele falou assim: cara, eu vou até falar dos valores, porque era um negócio assim muito doido. Disse: cara, tu me aluga o teu estúdio, o teu espaço? Eu disse: cara, eu alugo.
Aí ele disse assim, quanto que tu me cobra? Aí eu mandei até assim pra ele, eu te cobro R$100 por programa. Ele, não, eu vou te dar 150. Foi um bom aumento, 50% de aumento. E eu fiz os cálculos, pastor. Eu tinha acabado de sair de um negócio que não tinha dado certo, eu estava com alguns empréstimos para pagar, porque não deu certo o negócio. E aí eu estava com esses empréstimos e era na minha casa, eu pagava cerca de R$1.000 de aluguel. E ele disse assim, eu quero fazer um programa semanal. Aí eu já fiz os cálculos, já veio já veio a maquininha aqui. 600 conto por mês. 600 conto por mês. Eu disse, amor, R$600 por mês paga quase o nosso aluguel. Imagina se isso aqui dá certo, né? E eu era sócio da Máximos Hamburgueria, que é da minha família, uma empresa familiar. Hoje a Máximos tem 7 anos, é consolidada e tal. Meus irmãos, eles estão tomando de conta. Eu vendi a minha parte depois de 5 anos de empresa que eu participei para me dedicar à UP, né, nesse período agora. Mas eu lembro que eu estava procurando mídias para minha empresa na época, que era Máximos. E eu não gostei das propostas que eu tinha recebido. Porque nesse período que eu estava buscando, há quase 3 anos atrás, ainda não estava muito forte a questão das agências serem agências de marketing digital. O senhor que é da área da comunicação sabe que as agências de publicidade eram o que bombavam na época, né? Mídias off, parcerias com TVs, né? Mas o marketing digital em Santarém ainda não estava muito forte. A produção audiovisual para Santarém ainda não estava muito forte. Tinha, mas era mais voltada para eventos, né? Para eventos, TVs. As produtoras não se dedicavam muito à publicidade, era não, mais a eventos, cobertura de Exatamente. casamento. Então o que eu buscava não estava aqui. Aí eu acabei fechando com a social media de fora, de São Paulo e tal, testando algumas coisas, e eu comecei a observar que era um serviço carente. E aí juntou a igreja, o projeto da igreja, desde as lives da igreja. Eu digo que tudo que eu sei hoje é porque eu sou cria de igreja. Os melhores profissionais são os que são crias de igreja. Nesse meio aqui, o senhor trabalha com muitos, o senhor sabe que a galera é curiosa, aprende muito rápido. Então, eu sou cria de igreja, desde áudio até lives, tudo isso eu aprendi dentro da igreja. O lance, às vezes, não é nem executar, né? Mas é quando surge um problema, como que a pessoa vai resolver aquilo ali? E essa experiência, essa bagagem da igreja... Até quando uma pilha de um microfone falha ali na hora do ao vivo, a velocidade para você resolver, o senhor sabe que tem que ser muito rápida, todo mundo tem que estar ligado. Porque ao vivo, né? Exatamente. Então, assim, eu sou cria de igreja. Então, a gente pegou essa bagagem de anos trabalhando ali na igreja, mas esse podcast da igreja que a gente fez, que era o Vivos Nele, veio o Regis dando uma ideia, e um dia surgiu um cliente em Oriximiná, irmão de um amigo meu, que é do Luiz, e disse, cara, eu vi que você tem umas câmeras aqui, tu já produz algum conteúdo. Tem como tu fazer isso para minha clínica lá em Oriximiná? Eu disse, tem. Mas aí já era parte de marketing. Aí já era parte... Mas não existia nada. Uhum. Não existia... Esse foi o começo, né? Não existia up, não existia nada. Foi o primeiro cliente de marketing. Ele simplesmente viu... Ele disse assim, tá aqui as câmeras, dá para tu fazer para mim? Eu disse, dá. Mas tu vai lá, tu gerencia minhas redes sociais. Gerencio. Não, mas aí tu cuida de tudo, faz um valor mensal? Faço. Tá, me passa um orçamento. Aí eu... Tá, não sei o quê. R$600. Tu paga a minha passagem, eu vou lá, R$600 por mês, eu cuido das tuas redes sociais, faço tuas postagens e tudo. E ali surgiu... Aí eu já somei, pastor. 600 do Regi com 600 desse cliente que tinha acabado de fechar. R$1.200. Eu disse, amor, vamos ficar rico. Já não vamos pagar aluguel. Né? E essa sobra do aluguel que a gente pagava, a gente já paga os empréstimos desse negócio aqui que não deu certo. Já resolve o primeiro problema. E aí, a gente ainda estava no meio da pandemia.
eu vendi tudo que eu tinha. Tudo, tudo. Literalmente tudo. Eu vendi celular que eu tinha bom, eu tinha violão bom, guitarra, que eu sempre gostei de ter instrumentos. Eu não toco bem nada, mas eu gosto de ter. Fui vendendo minhas coisas e comprando na OLX. Mais câmeras, mais equipamentos de Fala áudio. que o Nelson é o cria da OLX também. Sabe tudo. Então, na OLX eu fiz assim... Eu fiz uma mini produtora pra gente atender. E aí foram surgindo outros clientes, foram surgindo outros serviços, foram surgindo outros podcasts. E dentro disso, em uma dessas viagens a Oriximiná, eu conheci um candidato lá. E aí aí surgiu uma oportunidade da gente cobrir uma campanha a nível estadual. E foi que eu liguei pro Átila. Eu estou contando bem resumido mesmo, mas para você ver como que é essa loucura, né? De um cliente que em Santarém eu fechei para Oriximiná, eu já fechei uma campanha política. E eu disse, Átila, nós temos um cliente aqui. Nessa época também eu já estava com algumas ideias bem loucas mesmo, bem ousadas. Já tinha investidor querendo investir. Eu disse, corre para cá. A tua passagem, se não me engano, era para... Agosto, eu vim em julho. Agosto. Eu disse, não... Vem logo. Vem logo, tenta adiantar, tenta antecipar. E o Átila foi algo de Deus, porque ele estava em busca de uma resposta. Por que ele ia fazer, né? Porque tem a família, tem a esposa. Hoje o Átila é casado, hoje é o senhor Átila, né? Então... São Paulo, pode... qual a idade de vocês? Eu tenho 25. E eu tenho 29. Eu tenho 29. Jovens. Então... Senhores casados, jovens. Jovens senhores casados. Eu sou casado há 7 anos também. Casou novinho também, né? Casei novinho. Eu casei novo também, casei com 22 também. E aí o Átila estava buscando uma resposta e tudo isso aconteceu. Eu disse, Átila, eu tô aqui, cara, com uma mochila cheia de sonhos, já tem alguma coisa que tá funcionando e você vindo, a gente soma ainda mais. Essa questão da parceria é muito importante, porque, assim, fazendo as contas do jeito que você estava fazendo, né? E eu já passei por isso lá no passado, né? Antes de eu ser pastor, quando eu estava no mercado. Era outra realidade, porque era realmente offline, né? Tudo na época. Quando eu fui para o mercado de publicidade, eu saí do Exército, eu era oficial do Exército, temporário, então eu tinha uma condição financeira assim, bem equilibrada, estável, né? E confortável. Não era riqueza, não era milhões, mas era aquela coisa ali que nos dava conforto. Então, para eu recomeçar no mercado publicitário, em Macapá, embora seja uma capital pequena, né, comparado com outros centros maiores, meio parecido com Santarém, inclusive, o mercado muito prostituído no sentido das pessoas, das empresas lutando pelo preço, né, e as agências e produtoras baixando valor para conseguir lutar, né, pelos clientes. Então, era muito ruim isso, né? Mas eu tive que entrar de uma forma assim, meio solitário, né? Porque eu tive até proposta na época para me associar, mas por causa dos meus valores, cara, eu não me associava. Eu tinha amigos, tinha agência, me chamavam para dentro. Eu falei, cara, vai chegar uma hora que não vai dar certo, porque eles vão topar situações que eu não faz parte dos meus valores. Então eu nunca fui. Seria o caminho melhor para mim, em tese, né? Então eu fui muito assim, urgência, né? Eu sozinho. E a minha parte não era nem muito audiovisual, era mais projetos gráficos mesmo, né? Legal. Já que era muito offline tudo, né? Sim. E quando tinha coisa de televisão, aí eu levava o cliente para a agência do meu amigo e a gente fazia uma parceria. Mas chegou um tempo, cara, que o meu tempo, eu cheguei num teto. Porque não tinha mais tempo. E acho que essa é a luta, por exemplo. Enquanto você estava ali... A tua luta ali era pagar tuas contas no início. Mas quando chegasse no nível de você realmente desfrutar do dinheiro e prosperar, falar, cara, o meu tempo não cabe esse trabalho, esse dinheiro. Aí vem o poder das parcerias, da associação, né? Exatamente. E chamar mais gente para multiplicar, né? E isso que o senhor fala é muito importante, porque as pessoas elas têm medo de fazer sociedades, né? Antes do Átila,
a primeira sócia que eu tive foi a Leila. A Leila, ela foi a primeira pessoa que acreditou no projeto. Quem é a Leila? A Leila, hoje, ela é uma das nossas heads lá na agência. Social media, né? Ela que coordena uma... Ela ainda está no grupo. Ainda está no Tá. grupo. E a Leila, ela abriu mão de um trabalho dela que ela ganhava bem, né? Só que, assim, tava numa transição, numa decisão. E eu sou um cara que eu sou muito vendedor. Só que eu também sinto se a pessoa está comprando realmente a ideia ou se ela está simplesmente só concordando. A Leila comprou a ideia e ela foi a minha primeira parceira, né? Porque ela, nesse trabalho que ela tinha muito contato com empresários. Eu disse, o cálculo é esse, Leila. Você entra em contato com esses empresários, eles vão se tornar nossos clientes, a gente vai ganhar dinheiro e vamos dominar o mundo. Ela faz contato, você vende. Exatamente. E aí ela foi a primeira pessoa que acreditou. Então, quando o Átila chegou, a gente já tinha uma base de clientes através dessa primeira parceria com a Leila, que estava na minha igreja, a gente estava junto ali no mesmo ciclo de amizade e a gente acabou se conhecendo mais. É importante a gente dar ênfase nessa questão de parceria e de sociedade, porque eu sou um cara que eu amo ter sócios, mas sócios que realmente estejam dentro do negócio vestindo a camisa e que tenham esse fit cultural e fit de valores, né? Que estejam dentro do propósito. Então, quando o Átila chegou, ele viu que tinha já algo ali, mesmo que pequeno, mas era possível. O Átila tinha uma visão, ele pode até dizer melhor, tinha uma visão muito voltada para a questão do cinema, da arte. E aí eu tive que vender a ideia que o business, hoje, imagina, o audiovisual cinematográfico do nível que o Átila entrega dentro do business. Nós, sem sombra de dúvida, criamos uma tendência dentro de Santarém. Nós trouxemos a qualidade do audiovisual para dentro das redes sociais. A Up, através do Átila, trouxe a qualidade do audiovisual cinematográfico, câmeras de alto nível para dentro das redes sociais, que não existia, tá? Então... Era um período que era o mobile dominava. Não que não domine hoje também, né? O mobile a gente... a tendência é o mobile, sim, né? sim. Mas se puder gente, ter exatamente, a capacidade de equipamentos... E isso a gente acompanha também, essa questão do mobile, né? Não foi algo que a gente se engessou também. Quando a gente viu, na real, que a gente estava tendo... Como que eu posso falar? Não é glamour, como é que fala? Tendo um conteúdo mais... Um preciosismo de gravar tudo de câmera, a gente não pode... Acho que prender é muito do orçamento do cliente. Exatamente. Né? E a gente vai chegar nessa questão do mobile, porque aí já entra na estratégia. Mas falando de audiovisual, imagina o que estava acontecendo em São Paulo, que com a onda do Thiago Finch, tá? Que o Thiago Finch trouxe essa questão e aí bombou, começou a bombar para todos. Aí as grandes agências, as grandes produtoras começaram a migrar, sair só da mídia para TV para dentro das redes sociais. Ao mesmo tempo, estava acontecendo aqui em Santarém através da gente. Então, tem uma perguntão aqui no meu roteiro. Preparei. Hoje eu vim preparado. Normalmente eu sou mais espontâneo. Mas como é um assunto muito técnico até, né? Eu trouxe algumas perguntas que se encaixam com aquilo que a gente está conversando. Eu vou até adaptar uma pergunta aqui. A pergunta seria... Como você equilibra a necessidade de criatividade com a eficácia em campanhas de marketing digital? Mas eu vou mudar a palavra criatividade. Como o Átila é de cinema, é da parte estética, visual, a palavra vai ser essa. Como você equilibra a necessidade de estética, de beleza, do belo, né? Que eu acho que é aquilo que você mais quer fazer, com a eficácia em campanha de marketing digital, considerando que muitas tendências, muitos trends, né, da rede social são trash. São trash, são horríveis, são lixo, né? É o negócio mais banal, mais fútil possível e não necessariamente estético. Então, como vocês mesclam, então, a estética com as tendências do marketing digital, mas principalmente com os resultados do negócio? Então, são três fatores. Três desafios, né? Acho que a primeira coisa é olhar para onde que o cliente quer chegar, né?
qual é o objetivo daquela campanha, qual é o resultado que ele quer ter, né? E aí, a partir disso, a gente consegue determinar se aquele criativo ele precisa ser algo muito trabalhado, com essa estética mais aprimorada, se é algo mais simples de fazer, né? Porque, às vezes a gente complica muitas coisas também, né? E tem coisas que, de uma forma simples, a gente resolve, a gente tem mais resultado. Então, eu creio que o primeiro passo é você entender qual que é a necessidade do cliente, o que ele quer com aquele resultado, né? O Átila falou algo muito importante, que é o resultado. E o resultado, ele vem através de uma estratégia. A sua pergunta, a resposta dela é: depende da estratégia. Se a minha estratégia ela é algo mais trash, não significa que ela é ruim. Ela vai trazer um resultado. Nós não somos uma agência de conteúdos bonitos. E nós até mesmo demoramos para entender um pouco esse processo, porque o primeiro ponto era mostrar que somos bons e que nós temos uma entrega alto nível. Só que o que é bonito, se ele não vender, ele não tem resultado, ele não traz dinheiro e ele não paga as nossas contas. O cliente não vai pagar o contrato, ele não vai pagar a gente e vai virar uma bola de neve. Então, mas aí porque... deixa eu fazer um papel aqui de... É ruim essa palavra? É advogado do diabo. Não é do diabo, não, é de Deus mesmo. Porque o Nelson tem muita visão comercial. Sim. Então ele está focado no resultado para negócio. E eu entendo isso, também penso muito igual. Mas talvez você que veio da parte artística, cinema é muito ligado para a arte. Cinema não está muito preocupado com não é publicidade. O cinema é arte, é a sétima arte, né? Então, isso te incomoda? Assim, cara, porque na tua cabeça tem um filmaço, tudo perfeito, aquela cena, aquela tomada, e o cliente não tá nem aí para isso. Ele quer aquela trend que o cara sai de dentro da caixa, se joga dentro da caixa d'água, sai todo molhado. Joga água de coco. É porque ele viu que deu certo, às vezes o cara já vem com... Eu sei como é que é cliente, ele vem com a ideia pronta. Exatamente. E vocês têm um outro plano, talvez ele, visão do filme, do take, da fotografia, do... Cara, no início da foi textura, da luz, e o cara não tá nem pra isso. Aí o Nelson, não, cara, mas o que vende... No início foi um desafio pra mim, assim, tipo, imagina eu chegar tendo toda a bagagem que eu tava tendo de produção audiovisual, de videoclipes, de documentários, curta, chegar e já ir direto pra uma campanha, né? Onde a gente andava debaixo de sol todo dia, tipo... Foi um período bem punk, assim, entendeu? Mas quando a gente começou a trabalhar com business... O Nelson já trabalhava antes, né? Mas eu entrei depois mais forte nessa parte, junto com a agência. Foi um desafio, assim, porque no início, querendo ou não, eu tinha essa visão, né? Então, às vezes eu acabava até demorando para fazer algumas coisas, mas com o tempo a gente vai entendendo a real necessidade do que o cliente precisa. Então, eu meio que me desprendi desse preciosismo, assim. Né? Não que eu não tenha hoje, né? Eu procuro entender primeiro o que a gente falou, né? Qual que é a estratégia, se aquela estratégia pedir algo mais trabalhado, eu vou executar com a... É porque, assim, até na publicidade, os mercados, eles são diferentes, né? Por exemplo, quando eu estudei publicidade, a gente estuda publicidade de forma muito clássica, assim, né? Então, por exemplo, os professores vão trazer para a sala de aula as grandes marcas, as grandes campanhas. Cases. Aí tu vai estudar muita campanha institucional, corporativa, de branding, de marcas. A gente lia aquelas revistas das campanhas mais premiadas, que era super criativa e artística e tal. Pô, mas aí eu estava em Macapá, que era um mercado de varejo. E o varejo não dá para fazer isso. O varejo é produto e preço. E chamar a atenção. E era uma crise terrível isso, cara. Sim. Só para finalizar esse assunto, eu tenho um cara que para mim aumentou, assim, que é o Rafa Donofrio. Ele foi um dos primeiros caras assim no audiovisual a falar de marketing, né? Mesclar o audiovisual, a estética com marketing, com o resultado. E uma vez ele falou algo que foi realmente uma pancada, assim, que ele fala que você tem que parar de fazer vídeo bonito para filmmaker, né? Você tem que parar de fazer vídeo bonito pra galera do audiovisual. Pra bolha ali. Exato, e você tem que começar a entregar resultado pro teu cliente, entendeu? É isso aí. E o grande ápice de tudo isso é fazer os clientes entenderem. Eles entendendo
e você passando essa confiança, que aí entra a parte do comercial, a parte da estratégia, da direção, é passar a confiança. É meio que mostrar para eles, o Átila é um gênio por trás das câmeras. Ele vai continuar sendo esse gênio com o celular dele. Porque não é a ferramenta, não é o nível de pixels da câmera ou do celular. Não, é o resultado mesmo. E todo cliente, todo empresário, ele só foca em resultado. Independente do nível de qualidade. E isso, pastor, foi algo que a gente entrou em crise. E lá na agência, tudo tem que mudar muito rápido. A gente que trabalha com digital, tudo tem que mudar muito rápido. Nós tivemos 3 reuniões seguidas com os mesmos clientes falando, eu não quero conteúdo bonito, eu quero resultado. Né? Aí vem aquela velha história, quando um te fala, pô, tu não dá muita moral. Quando o segundo te fala, tu já liga o alerta. Quando o terceiro te fala, cara, muda. Então, a resposta de tudo isso depende muito da estratégia. Hoje, o direcionamento da parte audiovisual, o direcionamento da comunicação, o direcionamento de um designer, o direcionamento de uma legenda, ele é guiado por uma estratégia. Nós montamos a estratégia, aprovamos junto com o cliente essa estratégia e, após isso, a produção e pós-produção precisa seguir fielmente aquilo que a gente desenvolveu dentro da estratégia. E isso tem que acontecer muito rápido, mudar muito rápido. Então, a gente garante entregar um vídeo cinematográfico? Garantimos. E garantimos entregar resultado dentro disso. Se a estratégia disse que era para fazer, a gente garante. Mas a gente garante entregar um resultado com um vídeo mobile, com um conteúdo mais trash? Por que a importância da estratégia? Existem marcas que elas vão precisar o tempo todo do audiovisual, da fotografia a alto nível. Mas existem marcas que combinam com o trash, que aproximam das pessoas. Isso que eu ia falar também. A gente tem diversos clientes hoje, né? Desde o cara que ele não liga para estética, ele quer o resultado, até o cara que ele quer esse refinamento, sabe? Isso é muito legal, assim. É nesse momento que a gente consegue também trabalhar a criatividade e fazer esse equilíbrio. Né? É dinâmico, é muito dinâmico. Vocês acham que os clientes, de modo geral, quando vocês entregam o briefing para eles, né, por exemplo, vão contratar vocês entregam o primeiro briefing ali para conhecer o perfil do cliente, aí tem aquela parte que ele vai ter que responder sobre os objetivos de comunicação dele. Você acha que eles sabem, em geral, eles sabem o que eles querem? Existem 3 tipos de clientes. Os que não sabem e que eles querem um direcionamento total, 100%. Os que sabem e querem que a agência dê um suporte, que faça como se fosse uma parceria mesmo, faça uma parceria com a ideia que ele já elaborou, que ele já testou, que ele já validou, que ele sabe que dá certo. E os que acham que sabem. Os que acham que sabem são aqueles que chegam com uma ideia, eles estão com uma visão, mas não testaram, não validaram, e aí entra o nosso trabalho como agência, como estrategistas, de mostrar para eles, será que isso realmente faz sentido? Por que não testar, ao invés de uma campanha com influenciadores, por que não fazer uma campanha com parceria com uma outra marca que faça fit com você, com a tua marca? Então, depende muito do perfil de cliente. Não tem só um perfil de cliente, né? Então, geralmente não. O ideal é que a gente tome essas decisões juntos, né? Porque a agência, ela não isso a gente tem que deixar bem claro. A agência, ela não é o teu vendedor. É nisso que eu ia entrar. A agência, ela é quem vai fomentar, quem vai levar, né? Quem vai levar o conteúdo, a tua marca, a tua presença no digital,
ou a tua presença numa TV como essa, ou a tua presença em outdoors, em diversos meios de mídias, comunicação, né? A gente vai levar essa campanha até as pessoas, mas quem vai converter a venda, quem vai fazer a venda é o teu time comercial. Existem clientes que nem têm um time comercial, por exemplo. Treino, atendimento. Né? Então, a gente coloca o cliente dentro do WhatsApp daquela pessoa e ela não consegue converter a venda. Ou aquele gerente ou aquele empresário, ele não tem nenhuma fiscalização de como que está o WhatsApp dele. É porque eu acho que o problema está justamente aí. Às vezes o cliente que chega na agência, ele tem uma expectativa muito irreal daquilo que vocês podem fazer por ele. Ele acha que os resultados de venda dele vai estar diretamente, embora esteja, certo. Mas ele aposta todas as fichas que vocês vão fazer um milagre. Em um mês. Em um mês, sendo que às vezes ele não vai te dar a permissão de treinar a equipe deles. Ele não vai dar permissão de você... Porque uma coisa, assim, a gente trabalha hoje, vocês, predominantemente, que estou entendendo, são uma agência de marketing digital. Só que vocês, normalmente, aqui em Santarém, não vai trabalhar com produto 100% digital. Você trabalha com meios digitais, mas com uma loja física, produto físico. Então, o funil de venda não é 100% online. Quando o funil de venda é 100% online... Aí sim, aí você garante. Totalmente. Aí você garante. Pô, mas quando chega no offline, no físico, no presencial, aí o cara não tem atendimento, o cara não tem uma boa loja, o produto do cara não atende, o cara não tem responde uma hora depois não tem pós-venda, ele não vê as demandas dos canais que vocês criaram para eles. Ele não responde o direct no Instagram. Pois é, ele não responde, ele não atende, ele não fecha a venda. Esse é o... Isso deve ser um sofrimento terrível para vocês, né? Isso é, mas... Aí vocês têm que mostrar outro... e a pergunta é essa. Então, tô ligando aqui só para... Não, tranquilo. Para dar continuidade. Quer ver? Cadê? Quais são as principais métricas, então, que vocês precisam mostrar para esses clientes, junto com esses objetivos, né? Vamos pegar um exemplo, né, sem falar nome, de um cliente que é físico, ele tem uma loja física... mas vocês estão atendendo o digital deles, levando o cliente para lá, seja criando leads para ele atender, mas ele não consegue converter. Aí você, no final do mês, tem uma reunião com ele e mostrar relatórios. O que vocês mostram? O que você mostra para esse cara, para mostrar o desempenho de vocês e falar, cara, ó, você não converteu por causa disso aqui, ó, faltou isso. Deu para entender? Deu para entender, com certeza. Métricas, importantíssimo. Isso é importante porque tem empresários assistindo o programa e o cara tem uma falsa expectativa, que não é culpa da agência. Exatamente. Né? E a gente estava até conversando sobre isso aqui nos bastidores, né? Mas a questão da métrica. Cara, a gente fez uma campanha, montamos uma estratégia, fizemos a campanha para vender essas canecas. Tem 10 mil canecas em estoque. Nós montamos uma campanha, fizemos... contratamos influencers e tal. O que acontece? Conseguimos alcançar 10 mil pessoas para vender 1.000 canecas. 10 mil pessoas. Conseguimos alcançá-las. Dessas 1.000 pessoas ali, ou dessas 10 mil pessoas, 500 a 600 pessoas mandaram mensagens no WhatsApp ou no Instagram. Por quê? Porque nós fizemos uma campanha que, além de usar o tráfego orgânico ali, com influencers, com publicações dentro das redes sociais, nós investimos em tráfego também. A rede social, ela é fantástica por conta disso, porque ela consegue te dar essa métrica de quem clicou, de quem visitou, de quem realmente foi direcionado pro direct ou quem foi direcionado pro WhatsApp, certo? E aí a gente conseguiu 600 pessoas, mas o cara vendeu 200 canecas, né? E aí se fosse assim já seria muito bom, né? Já seria muito bom. Seria um sucesso absoluto, mas né? ele disse assim, cara, eu vendi só 200. Seria o quê? 40% aí de... Eu tinha 1.000 canecas. De conversão, né? Muito. E eu queria vender metade, a gente só vendeu 200, né? E aí a gente vai, pra gente ter realmente a fundo
Aí entra a importância. Os dados da agência estão aqui. Tá no Meta, tá nos dados que o WhatsApp ali disponibiliza quando a gente coloca o link do WhatsApp. Os dados estão aqui. Só que aí eu pergunto para ele, agora me dê os teus números internos. Por que que nós colocamos 600 pessoas e você só vendeu 200? E aí a gente vai... Muitos não têm isso, tá, pastor? Muitos não têm Verdade. isso. Muitos não têm nenhum controle interno de venda, né? Muitas das vezes os leads estão ali e eles nem foram atendidos. E aí a gente precisa fazer... Aí ele vem para cima da agência. Não, porque não deu certo. Olha, nós investimos X e ficou no 0 a 0, só conseguimos vender 1/3 do nosso objetivo. E aí a gente vai para dentro da loja dele. Tá, agora me mostra o teu relatório. Quanto cada vendedor teu atendeu, né? Desse percentual de atendimento, por que as pessoas não compraram? Né? Foi o quê? Foi o atendimento? Foi porque era para entregar no barco? Imagina se a gente faz uma campanha para cá, para a região. Uhum. Foi porque vocês não conseguiram montar um processo de entrega dessa caneca, seja ele num barco, seja ele num delivery local. O porquê que isso aconteceu? Porque os leads estão aqui. Os números, eles são exatos. Está aqui o teu WhatsApp, está aqui os dados da Meta, está aqui. Qual é o problema? Vamos identificar o problema? Será que o problema é a divulgação? Será que o problema é o atendimento? Será que o problema foi a minha gestão ali voltada para um delivery? Eu não consegui entregadores porque a demanda era muito alta. Tudo isso a gente precisa fazer um planejamento prévio. E por isso que muitas das vezes as pessoas acham que é burocrático. Não é burocrático, é o básico do básico, né? Não adianta a gente fazer uma campanha gigantesca sem ter um básico do básico de atendimento que vai converter essa números venda. A gente não consegue medir nada, né? Exatamente. E as pessoas acham que isso é desculpa que a gente dá. Mas não. Eu já sentei com muitos clientes e deles chegarem, verem, cara, realmente está chegando, os clientes estão chegando, as mensagens e, poxa, cara, minha equipe de venda não tá legal. Eu sempre digo, não tem como a gente montar um planejamento de marketing, de divulgação, sem estar alinhado com a equipe comercial, com o setor comercial. Porque no físico, né, o fundo do funil é lá. Exatamente. Vocês fazem todo o topo do funil, o meio do funil, mas quando chega no fundo, que é a venda, se eles não estiverem prontos para vender, para atender, para executar a venda, né, vocês já geraram tudo que era necessário. Vocês já... Aquela do AIDA, né? A atenção, interesse, desejo, a pessoa foi na loja. Aí chega lá, é mal atendido, não tem o produto que vocês anunciaram, não tem estoque, não tem o tamanho, não tem... O que gera conexão... Tem muito problema, né? O que gera conexão dentro do marketing digital, mas falando de marketing voltado para negócios locais, o que gera conexão é o atendimento, é o relacionamento. Não é a rede social. É o relacionamento. O cara pode ter a rede social mais bonita do mundo. Se ele não foi respondido, se não teve um pós-venda legal. Seja na compra de uma roupa. Como foi a sua festa? Eu cheguei numa loja para comprar um vestido para festa. E aí, como foi a sua festa? Vi no seu Instagram que você estava linda. Cara, imagina uma mensagem dessa de um vendedor para uma cliente elogiando, né? Caramba, eu acabei de soltar um negócio fantástico aqui, que eu acho que ninguém faz. Elogiando, cara, eu vi que você estava linda na festa. E aí, como foi o seu final de semana? Imagina isso. Quem não se sentia... Principalmente mulher que traz mais essa questão emotiva e tudo e tal. Imagina quanto aquela cliente não gastaria a mais ali dentro daquela loja. Verdade. Você cria um relacionamento. E relacionamento
nesse contato direto com o cliente, nesse pós-venda. A rede social, apesar de ser uma rede de relacionamento, mas falando de negócio local, ela só é a pontinha do iceberg, né? Para que você realmente consiga efetivar o teu cliente ali, entendeu? Verdade. Como aqui é uma TV também, a gente tem break comercial. Eu preciso fazer um break. Temos nossos parceiros Importante, né? aqui. Importante. Eles que nos dão sustentação aqui. Mas já voltamos. Então, quem está na TV Amazônia, nós vamos agora para um intervalo bem rápido. Não saia daí. Vá lá na cozinha, tome uma água, vá no banheiro, mas volte para a gente continuar esse papo aqui sobre redes sociais. Sei que interessa a todo mundo esse assunto, né? Até você que é CPF, pessoa física, você tem tua imagem para vender, né? Então, a gente está aprendendo aqui com os sócios da agência Up & Up. Conheça agora os parceiros do programa ANW. Massa Mix Panificadora. A melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Glauber Marinho, Nutrição Clínica, Esportiva e Estética. Núcleo Zenf, Núcleo de Saúde e Performance, onde você encontra a avaliação completa, treinos individualizados e um atendimento personalizado. E o melhor provedor de internet da cidade. Move. Entre nesse movimento. Estamos de volta, então, no programa ANW, mudando já para você acostumar, vai ser ANW Podcast daqui a uns dias. A gente vai inaugurar quando tiver com a nova identidade visual. Top. Vai ser ANW Podcast, vai ser já a terceira mudança ao longo da história aqui do programa. E conversando hoje sobre esse assunto mesmo, sobre branding, sobre marketing digital, sobre vendas online, sobre comunicação, audiovisual. É tudo que o Nelson e o Átila estão aqui nos ensinando. Na verdade, é um programa de uma aula desse assunto que é presente na vida de todos nós, não somente os empresários, mas também, eu até falei no final do primeiro bloco, né? Até pessoa física. Por exemplo, eu não tenho empresa, mas eu quero ter presença na rede social porque eu tenho uma missão, eu tenho uma mensagem. Então, eu quero que essa mensagem, que é a minha própria vida, meu ministério, inclusive, chegue para mais pessoas. Eu preciso entender mais disso. E os mestres estão aqui para falar conosco hoje sobre esse assunto. Então, eu fiz um roteiro, né, para perguntar algumas coisas bem objetivas para eles, e eu vou seguir um pouquinho aqui. Então, seria a próxima pergunta seguinte. Nós temos, além das plataformas digitais, né, que dominam certamente hoje a comunicação, a publicidade, o marketing, né, todo mundo andando com o celular na mão. A gente vê o fenômeno hoje lá em São Paulo, da campanha lá de São Paulo, do Paulo Marçal, que para quem é da área é uma aula. Sim. Quem acompanhar esse processo todo vai poder ter muita discussão Nada mais profissional. vai ser como antes, depois de Pablo Marçal. Porque ele trouxe à luz, né, o que somente os experts sabiam, né? Exato. E está agora popularizando, e vai ser um case a ser muito estudado, explorado, para a gente começar a melhorar nisso, mas tudo está na palma da mão, no celular. Mas as outras mídias não acabaram. Por exemplo, eu estou na TV, né, e nós dirigimos aqui a TV, então eu tenho que defender a TV. Então, o que eu estudei na faculdade de publicidade, na história da comunicação e da publicidade, é o seguinte: na época que eu estava estudando, não tinha o advento da internet como mídia para negócios. Era o início das redes sociais, mas não tinha negócio lá dentro. Então, ninguém sabia o que se tornaria. Então, era muito incipiente ainda, né, para essa finalidade empresarial e de negócio. Então, não era uma mídia ainda publicitária tão explorada. Estava assim, ainda olhando para o futuro a respeito disso. Quem estava no auge era a TV, rádio desde sempre, revista, outdoor, jornal impresso, era tudo offline. Então, assim, quando eu estudei, na história da publicidade era assim: a rádio no passado dominava, até que veio a televisão. O que disseram? A televisão vai fazer o rádio morrer. O rádio não morreu, até hoje está de pé, mesmo vindo televisão, vindo outras mídias tão forte. E hoje vem realmente de forma avassaladora a internet, né? Porque muda o comportamento do consumidor, a forma de a gente viver, né? Porque a gente vive com o celular na mão.
Sim. Mas tem clientes que você vai ter que pulverizar a mídia dele. Como é que vocês trabalham a parte de planejamento, distribuição de mídia? Vocês podem falar, se quiser falar até como se vocês têm algum case que vocês tiverem que dividir essa fatia orçamentária do cliente nessas mídias todas e também, claro, a produção das mídias. Quando falaram que a rádio ia acabar ou quando falam que a televisão vai encerrar, eu discordo completamente. Por quê? Porque a tendência é que esses meios de comunicação comecem a se adaptar à realidade. A gente estava até discutindo aqui nos bastidores sobre isso, de que muitos programas de televisão eles surgiram na internet, né? Eu acredito que uma soma a outra, né? Dependendo de como você vai utilizar estrategicamente. Claro que existem coisas que só funcionam se for na internet. Mas existem muitos apresentadores de TV, muitos apresentadores de rádio que estão saindo, na verdade, da rádio para a TV, ou da rádio para as... Ou da TV para a internet. Ou da TV para a internet. Eles ficam fazendo essa jogada ali. Existem muitos programas de televisão que hoje estão 100% digitais. Casé TV aí, né? A gente pode ver... não sei se a gente pode citar, mas, por exemplo... Cita. Casé TV... muitos... TNT Sport, né? TNT. Exatamente. Então, assim, hoje a Casé TV teve uma audiência equiparada A Rede Globo, a à maior. Rede Globo, a de maior. todas. Então, quando a gente vê isso, a gente se assusta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo aqui agora, pastor. Nós estávamos assistindo podcast somente na internet, através do YouTube. Hoje nós estamos dentro de uma televisão, também estamos dentro de um canal no YouTube, né? E estamos dentro do Instagram, através dos cortes. Então, tudo isso está somando, né? E a gente está contando com mais audiência, que é o que é interessante para os patrocinadores. Ou seja, o patrocinador, quando ele chegar aqui na TV, ele não vai encontrar mais somente a audiência da TV. São multicanais, né? Ele vai encontrar multicanais. Então, para muitos que estão vendo que isso vai piorar ou falir os meios de comunicação offline, eu vejo como um agregar. E eu não estou aqui puxando sardinha nem para um nem para outro. Eu estou puxando sardinha para a comunicação. Claro. A comunicação ela é válida e ela precisa ser explorada nesses multicanais. Então, eu vejo hoje que quem puder, claro, dependendo da estratégia, se o meu público tiver na TV, por que não investir na TV? Se meu público passa ali na Fernando Guilhom em um outdoor, por que não investir em um outdoor? Né? Então, a gente consegue ver essa dinâmica da comunicação... Até dentro da internet mesmo. Tem plataformas como o Facebook, por exemplo, que não é... Hoje os jovens não usam tanto, né, o Facebook, mas tem um público ali Tem um público lá fiel que lá. conversa ali, né? Sem dúvida. Aí, dependendo da estratégia, talvez... Na verdade, que eu sempre entendi, né? Quando eu estive, principalmente trabalhando, né, com publicidade, é a questão da... Quem pode, né? Quem tem orçamento para isso, ou quem administra o orçamento da empresa, no caso, se na agência tiver um departamento de mídia que faça a distribuição, é você causar uma onipresença da marca. Exatamente. Aonde o público olhar vai ver a marca do cara. Sim. Puder, é o ideal. Eu estava no cinema e no cinema tem uma propaganda do Pedro Bial falando do TikTok. Qual é a intenção disso? É você... Aqui no Brasil é uma rede que se tornou... Começou muito teens, muito infantilizada, muito de dancinha. E hoje a gente já encontra dentro do TikTok conteúdos de valor. Então, até as redes sociais elas precisam se adaptar, né? A comunicação para o Facebook é uma comunicação
pro Instagram é outra, que não funciona pro TikTok, nem a do TikTok funciona muitas das vezes pro Instagram. E da mesma forma, TV, a comunicação para a TV é uma, a comunicação para a rádio é outra. Você consegue comunicar o mesmo produto e a mesma marca de forma diferente em multicanais. Vocês conseguem dar algum exemplo? Assim, pode ser de 2 redes sociais ou de entre uma rede social e TV, que vocês... Talvez um case, vocês tiveram que mudar alguma coisa ali da forma de ser passada a mensagem, ou quem apresenta, ou formato. Vocês conseguem lembrar alguma coisa assim de TikTok, Instagram ou Facebook? Só para a gente responder essa pergunta. Aí, porque assim, seja otimizado para diferentes plataformas e formatos. De forma prática, assim, falando do audiovisual, né? Quando chega uma demanda dessa que geralmente a pessoa precisa do formato horizontal ali, 16:9, e o vertical, né? 9:16. Hoje, para a questão da produção audiovisual, o básico é você ter uma câmera em 4K, por exemplo. Porque isso vai facilitar muito nesse momento em que você tem que ter o material na horizontal e na vertical, porque ali você ganha uma margem, consegue usar o 4K, cropar de uma forma mais... Sem perder a qualidade. Exatamente. Então, de forma prática, dentro do audiovisual é isso, né? E, claro, dependendo do orçamento do cliente também, a gente consegue fazer tanto a mídia por horizontal e ter uma pessoa responsável pelo vertical, né? Isso vai depender muito do orçamento também. E aqui, cara, por exemplo, na TV, a gente sofre um pouco com isso com alguns clientes. Por exemplo, a maioria dos clientes hoje que vêm para a TV, eles estão investindo a maior parte da verba, e eu concordo também, na rede social, que a maioria é no formato vertical. Então, eles não têm material para TV, cara. Entendi. Aí fala, cara, pede lá para tua agência, tua produtora, produzir um material na horizontal, que é o formato da TV. Mas eu creio que isso até talvez a TV vai ter que se adaptar, talvez o olhar do público vai ter que se adaptar. Eu estava assistindo um vídeo ontem do Ítalo de Carvalho, Sim. que ele estava analisando a estratégia do Pablo Marçal sobre esse assunto ainda. Sim. E o vídeo dele no né? YouTube, cara, ele nem ligou, ele botou na vertical, cara. E ficou aquela margenzona do lado, mas super bem produzido, claro, mas ele não fez questão de virar o vídeo para horizontal. Sim. E como é um cara muito à frente no digital, eu tenho certeza que não foi por acidente e não foi por relaxamento. Foi proposital. Sim. Ele manteve o vídeo na vertical, sendo o YouTube na horizontal. Telas de publicidade, né? Que elas estão sendo viradas na vertical também, né? Se adaptando. Exatamente. Sim. E você pediu um exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Nós temos um cliente que ele vende imóveis de alto padrão, tá? Existe um público no YouTube que eles são loucos e assistem o tempo todo vídeos de casas, do cara na horizontal, ele pega o celular e ele viaja por dentro da casa. E pessoas passam horas e horas assistindo. Ele não aparece na terceira pessoa, sim? Ele não aparece. Ele não aparece. Ele vai narrando. Ele vai narrando e tudo e tal. Eu já vi assim, os caras que aparecem. Tem um corretor que gosta de aparecer, tem os caras que aparecem. Por causa da imagem, né? Talvez. Exatamente. Né, da figura. Então, existe esse público do YouTube, mas existe esse público também do Instagram, que já no Instagram, ao invés de eu fazer um vídeo de 20 minutos, eu faço um vídeo de 1 minuto e meio mostrando só um cômodo. E aí eu solto um Reels desse cômodo, depois um outro conteúdo desse outro cômodo. Então, tudo depende do público que você quer alcançar. Isso seriam os cortes. Isso seriam os cortes. Então, por exemplo, dentro do Instagram, a gente sabe que é conteúdo mais rápido. E os primeiros 5 segundos é o que mais precisa me chamar a atenção. E tem que ser aquele conteúdo que eu possa mandar ali num aviãozinho para um amigo. Olha essa casa incrível, né? Ou então que eu tenha interesse de comprar, ou se eu esteja pesquisando. A importância de você ter multicanais, né? Então, dentro, por exemplo, de uma TV, será que encaixaria uma propaganda de uma casa alto padrão? Poxa, muitas das vezes é 30 segundos. Eu consigo mostrar em 30 segundos ou despertar o interesse de uma pessoa para uma casa alto padrão? Muitas das vezes o público de alto padrão ele está pesquisando no YouTube, no Google, pesquisando sobre endereço, pesquisando como que é aquele bairro,
né? O índice de criminalidade daquele bairro, se ele é seguro, se é perto de uma farmácia, se é perto de um supermercado, entendeu? Então, assim, tudo depende da estratégia. Repito, TV, rádio, internet, aí vamos TikTok, Facebook, todos esses canais, eles vão ser alimentados dependendo da estratégia. Então, eu não vou colocar uma casa, não vou mostrar um cômodo ou explicar um cômodo de uma casa na TV, porque não vai dar tempo. Mas no canal no YouTube, eu posso fazer um vídeo de 20, 30 minutos que o cara vai passar esse tempo todinho assistindo e ele relaxa, senta na frente da TV, deita, né? Não é, nem mais senta, a gente tem TV no quarto. Deita na TV, né? E fica viajando, sonhando com aquela casa junto com a família dele. Eu acho também que tem muito, assim, a questão da gente ter a habilidade, né, de integrar esses canais, né? Por exemplo, se eu estou pensando, né? A gente tem um cliente desse tipo e o cara... vamos investir ali uma fatia do orçamento na TV. Pô, mas não dá para mostrar a casa. Não dá nem para explicar sobre só um cômodo em 30 segundos. Mas dá para ter um vídeo que leva a pessoa para o YouTube. Exatamente. Então você vai ter uma mensagem de muita atenção, vai chamar a atenção para alguma coisa, mas, cara, tá aqui o QR Code, esse QR Code te leva para o YouTube. Exatamente. Quer saber mais? Quer viajar dentro dessa casa? O próprio tráfego pago também faz muito isso, né? Exatamente. Tem coisa que não dá para aí, falar tudo, tem canal que não dá para falar tudo, né? Exatamente. Você não vai fazer um vídeo de 20 minutos dentro do Instagram. Não tem como, Não tem como, mas vai você vingar. pode fazer um short que direciona um link para o canal no YouTube. Justamente. Né? Tudo a gente consegue integrar, né? Fazer com que o cliente, o nosso objetivo como marketing é fazer com que o cliente não tenha a opção de dizer não, né? Então, tá certíssimo. Quem tem orçamento para TV, faz TV. Porque a gente está falando, por exemplo, de um canal como esse que é digital, que onde é o local que você estava, que as pessoas... Macapá? Não. Eu falei? Você foi em alguma comunidade que as pessoas estavam te reconheceram. reconheceram. Cabeça Donça. Abraço aí, pessoal do Cabeça Donça que assiste nosso programa. Lá do outro lado do Rio. Lá do outro lado do Rio. Alenquer. Lá do outro lado do Rio, vendo, né, a TV Amazônia. A TV Amazônia e vendo marcas que estão aqui patrocinando um programa ou fazendo uma mídia dentro desses intervalos comerciais. Isso é fantástico. Justamente. Mais perguntas, vamos lá. O segundo bloco vai ser guiado aqui. Vamos lá, acho que vai ser o Átila que vai responder isso aqui. Todos, claro, os dois podem, né? Mas como você vê a integração de inteligência artificial, IA, e automação no marketing digital, no trabalho de vocês? Como é que vocês têm integrado? Tem facilitado, tem ajudado, tem acelerado? Fala aí, Átila, do nosso colaborador mais barato, né? É verdade. A gente até fala que a IA não é nem o futuro, ela é o presente hoje, né? Inclusive, as minhas perguntas foram todas geradas na IA. Falei, me ajuda aí a fazer perguntas para os caras que fazem produção audiovisual e marketing digital. Quero 10 perguntas, vem aqui, eu só seleciono. Show. E adapto. Ela não é nem o futuro, né? Ela é o presente. Quem não está se adaptando a ela, tá ficando para trás, né? Totalmente. E dentro da minha área do audiovisual, eu vejo a IA como uma parceira, assim, de acelerar processos, né? Porque hoje, com a palma da mão aqui no celular, né? O que a IA tá fazendo em edições de vídeos é absurdo, assim. Tipo, coisas que a gente levava 2 horas tendo que ter um... After Effects. After Effects, que não é só ter o After, é você ter uma máquina boa para aguentar. Processar. E hoje você conseguir fazer isso tudo na palma da mão, por conta da IA, isso é algo sensacional, assim. Então... Eu vejo ela... Tirar objetos de vídeos, Exatamente. Né? Pô, quando eu falava... Limpar, né? Limpar... Não, você tem que remover o fundo, né? Tipo, nossa, eu já pensava na dor de cabeça que ia ser. E hoje, na palma da mão, a gente consegue fazer isso numa velocidade absurda. Né? Será que dá pra... Acho que dá, né? Você vai me explicar. Por exemplo, aqui em Santarém, infelizmente, a nossa arquitetura urbana não é boa, né? Sim. Não é boa, é muito bagunçado. Você prepara uma fachada linda e aí tem cheio de fio. Vocês conseguem... Dá pra limpar, Sim, né? com certeza. Dá pra limpar, né? Eu já fiz muito isso, inclusive. Porque, cara, às vezes o cara fez uma fachada linda, uma loja mais
a estrutura que nos oferece é terrível, né? Agora, da mesma forma que você fez essas perguntas, gerou essas perguntas, a gente consegue produzir roteiros, a gente consegue produzir uma boa copy. Sim. Né? Só que assim, é só jogar lá? Não. É só pegar um prompt ali do Google e soltar? Não. A inteligência artificial, ela não entende, por exemplo, ainda, ela está estudando ainda as nossas gírias, né? Então, você vai pegar hoje uma copy, um texto, um roteiro, você vai pegar a referência daquilo e você vai adaptar, né? Então, eu estou vendo nessas perguntas aí tem um monte de risquinho, ó, isso aqui não encaixa para isso aqui. Da mesma forma, essa palavra aqui não tem nada a ver com a realidade ou com o público que o meu cliente quer alcançar. Então, o uso da inteligência artificial, ele precisa ser usado de forma inteligente. Por um humano. Né? Por um humano inteligente. É por isso que a gente fala que ela é uma parceira. Se o humano não for inteligente... Exatamente. Então, inteligência artificial não é para qualquer um. É para quem busca se especializar e estudar sobre ela e trazer. Agora, gente, é muita coisa que dá pra gente fazer. Muita coisa. E isso dentro dos nossos negócios, né? Aqui é um podcast de negócios, né? Tem pessoas que não estão utilizando inteligência artificial para fazer planilha de negócios, planilha de precificação. Justamente. Desenvolver ali um planejamento de vendas, né? Tudo dá pra gente fazer. Existem pessoas que não pesquisam mais a parte no de Google. automação, de chatbot, de... Exatamente. Aquilo que a gente falou no início. Às vezes, os funcionários não estão respondendo aos leads que vocês estão criando porque o cara está focado no balcão e ele não tem alguém, mas um chatbot às vezes resolve 70% desse problema, porque você pode, no chatbot, criar ali uma linha de respostas para as automações que você tem lá. Exatamente. O cara perguntou lá no Instagram, tá integrado com o WhatsApp. Pô, no WhatsApp ali vai conseguir atender o cliente ali minimamente bem, porque tem chatbot muito bom hoje, cara. Na igreja hoje a gente usa chatbot. Legal. Na nossa igreja. Legal. A gente usa bem, cara. Por exemplo, isso é maravilhoso, cara. Tipo, não paga caro. A gente seleciona públicos e a gente se comunica intencionalmente com esses públicos por chatbot. Um chatbot que a gente tem, quem entra no WhatsApp da Pastor de Santarém, colocou lá, bom dia. Então o chatbot começa. Aí tem uma saudação inicial ali, a gente tem um nome, nosso chatbot é o Barnabé. Barnabé. Porque o Barnabé legal. é o consolidador, né? Olá, eu sou o Barnabé. Mais ou menos isso. Mais ou menos assim, o que você deseja? Aí aparece o menu das perguntas mais frequentes, né? Programação, célula, horários de culto, forma de contribuir e tal. Aí, quero uma célula. Legal. Aí, por exemplo, tem outro chatbot. A gente cria Mas aí fluxo. antes de o senhor continuar, isso foi aceito pelas pessoas? Porque a gente sabe que nós estamos falando de um assunto... Aí eu já tô virando entrevistador aqui. Não, vamos lá, é conversa. Mas, assim, a gente está falando de um assunto, por exemplo, igreja, espiritualidade, o contato um a um. Isso não gerou um certo atrito ali, ou um certo desconforto entre algumas pessoas? Não, porque que acontece? Porque a gente está falando de um público muito tradicional. A nossa região é muito tradicional, muito olho no olho. Não, a gente não teve reclamação não, cara. Por quê? Porque aquilo que a gente falou do fundo do funil, né? Na igreja também tem, né? Com nossos objetivos, que não é venda, mas é integrar pessoas que querem congregar conosco, que querem conhecer Jesus. Então, por exemplo, quando tem lá sobre célula, aí essa pessoa que acessou o menu da célula, quer uma célula, essa pergunta é direcionada para alguém responsável por responder já de forma humanizada. O Barnabé faz só o primeiro contato. Primeiro contato. Aí tem lá pedido de oração. O pedido de oração vai para o líder da intercessão da igreja e ele vai entrar em contato com a pessoa. Recebemos aqui, que tipo de ajuda você quer receber oração pelo quê? A gente espera que esteja funcionando, eu acho que está, né? De célula tá, porque eu recebo no meu, eu acompanho. De oração é com outro pastor. E a gente cria outros fluxos, por exemplo. Agora a gente tem um evento, teve sábado, que é o Expresso 1, que é um curso de discipulado.
Então, para quem esse curso de discipulado? Não, minto. A gente fez o chatbot agora, um fluxo para pessoas que vão para a classe Nova Criatura, que é a nossa primeira classe de estudo bíblico, né? Quando a pessoa converte, a gente quer que as pessoas vão para essa classe para ter os princípios elementares ali do Evangelho. Então, a gente pegou todo mundo que se inscreveu para o Café com o Pastor, que é um evento de boas-vindas, é um open house da igreja, né? Então, quem converte te convida para o Café com o Pastor, só que a inscrição é online. Então, a gente tem ali o WhatsApp das pessoas. Uau. Aí a gente pega aquela lista, fala assim, você participou do Café com o Pastor, nós temos um próximo evento para você participar, para estudar a Bíblia. Fantástico. Pô, cara, então, nos ajuda muito, cara. Da tecnologia, né, Pô, cara, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. E isso para igrejas, para empresas. Imagina para empresas, né? Então, é incrível, cara. A gente tem usado, a gente quer investir mais nisso, inclusive. Legal. Quem nos ajuda muito nisso, né? A gente tem uma equipe lá na igreja, né? Muito boa, né? O Ailson, o Mazinho, nessa parte mesmo mais tecnológica, mas tem voluntários, quem nos ajuda muito. Quem criou esse chatbot pra gente foi o Azaf, lá da Move. Legal. O Azaf é nerdzão. O Azaf Nerd. Gênio. Aí ele, cara, nos ajuda muito com ideias e tal. Fantástico. Top. Fantástico. E então, assim, para vocês, então, cara, eu acho que acelera muito, né? Não, demais. Muito. É o nosso colaborador mais barato, né? E é o único colaborador que responde todo mundo sem reclamar, sem xingar ninguém, sem se estressar. Ele ouve, aí... 24 horas por dia, não paga hora extra. Aí tu reclama com ele, diz assim, cara, isso aqui tá ruim. E ele... ok, já estou melhorando. Meu Deus, ele é perfeito. Super educado. É super educado. Só que, assim, tem uma regra lá na agência, né? Que a gente tem que dar bom dia pro chat GPT. Porque... Eu também gosto de ligar, então é uma mania, eu gosto também. Eu não gosto de entrar no nosso direto, não. Não é uma mania, isso é uma estratégia. Porque quando a inteligência artificial vier se voltar contra nós... Vai ter já uma simpatia. Ele já vai olhar assim, pô, esse aqui me caras são tratava gente bem. boa. E é possível disso acontecer, viu, mano? Tem uma história, não sei se é verdadeira, cara. Eu vi, mas tem tanta coisa esquisita na internet que teve um robô da Tesla que agrediu o funcionário. Meu Deus. Vocês não viram isso, não? Eu não vi. Eu não vi. Pesquisa depois, cara. Mas não sei se é fake. Acho que o nome desse robô deve ser Paulo. Eu acho que é Paulo uma teoria de conspiração Francesco. daqueles filmes, né, cara? Que os robôs se rebelam, invadem a sociedade, quebram tudo, né? Ou o cara programou o robô lá só pra fazer mídia. Pode ser. Eu que sou a gente que é do marketing, a gente já vê mídia Pensa em tudo, né? Pensa em Vê tudo. mídia em tudo. Cara, mas sobre essa questão, tem outra pergunta aqui que tem a ver com o que o Sarro falando sobre ser um funcionário, né, que ajuda muito e barato, que está todo o tempo disponível. Mas isso mostra para a gente um desafio que rapidamente vai enfrentar, que é as profissões que vão morrer. Sim. Né? Até na própria campanha do Pablo Marçal, ele fala uma coisa interessante sobre a questão educacional, né? Ele fala por São Paulo, de desenvolver nas escolas a capacidade de programadores, de quem sabe lidar com inteligência artificial, com a tecnologia, né? Por quê? Existem milhares de profissões que vão simplesmente desaparecer. E quem não tiver ligado com o que está acontecendo... Fala um pouco sobre isso, porque vocês estão falando para jovens, vocês são jovens, né? Nós somos jovens, eu sou o menos jovem aqui, mas eu sou jovem, vocês são mais jovens. E o nosso público, eu sei que vocês vão divulgar esse programa aí para os seguidores de vocês. Dá esse alerta aí, cara. Acho tão importante vocês falarem sobre isso. Vocês que lidam com tecnologia, né, com o que está acontecendo no momento, mas tem esse perigo daqui a, sei lá, pode ser daqui a 2 anos, 3 anos ou menos. Pastor, muitas profissões vão morrer, mas outras vão surgir, né? O que é complicado dentro do nosso país, aí trazendo um pouco para a nossa região, é a questão do investimento em tecnologia, né? Países mais desenvolvidos, né? Eu, por exemplo, conheço pessoas que trabalham com programação dentro de casa, em home office, ganhando 15, 17 mil reais, trabalhando em casa. Também conheço. Em casa, né? Isso é fantástico, né? Então, a gente está vendo no nosso meio a molecada de 16, 17 anos fazendo trampo
ganhando 1.000 conto às vezes ali no dia, 800 conto ali no dia. É difícil até contratar hoje. E é difícil até Hoje, contratar. porque eles não querem mais ser contratados. Nesse período de campanha Eles querem ser agora, freelance. eu duvido você encontrar alguém pra... vem aqui gravar um vídeo aqui. Cara, tá... Todo mundo tá com trabalho. Exatamente. E isso é fantástico porque surgiram novas, né, profissões. O que é mais difícil é a gente realmente ter esse contato com a tecnologia ou contato com essas profissões de forma mais rápida, né? A gente tem ali o YouTube, a gente tem ali alguns cursos online, mas profissionalizar mesmo uma pessoa para entrar no mercado de trabalho, a gente precisa fomentar mais isso dentro das escolas. Eu sou um cara que critica muito um estudo convencional. Hoje, a escola, a universidade, ela não está preparando os jovens para realmente para um mercado de trabalho totalmente diferente e que está mudando a cada mês, não é? Antes as coisas mudavam de 5 em 5 anos. Começou a mudar de 2 em 2 anos. Agora está mudando todo mês, entra alguma coisa nova. A universidade, a academia não consegue acompanhar a evolução do conhecimento. Então assim... Principalmente nessas áreas novas. Então, assim, o Átila, ele é a prova de que, cara, precisou ir lá no sul para captar uma parada ali diferente e tal, se especializar de forma diferente para poder trazer para cá. Mas eu vou falar algo que... Tipo, eu tive toda essa bagagem do audiovisual, mas ainda assim, lá mesmo eu tendo todo esse poder acessar todo esse conhecimento, mas ali também eles não preparam as pessoas para o mercado de trabalho. O Brasil Esses não próprios prepara. cursos, exatamente. O próprio trabalho que prepara. Exatamente. Só que quando a gente fala de educação, né? Quando a gente fala de educação, nós estamos vendo escolas não tradicionais através de cursos online ou cursos presenciais ou imersões de 3, uma semana. Sim. Trazendo muito mais efetividade, muito mais resultado do que eu não estou aqui dizendo, parem de estudar ou não, eu estou só falando que, para mim, a gente atende muitos profissionais da área da saúde, advogados, que eles saem da sua faculdade, da sua universidade e não tem treino algum para fazer uma transição de carreira voltada para a comunicação, né? Voltada para dominar as redes sociais. Gerenciar o negócio dele, né? Porque hoje o negócio, a gente está falando de 2 tipos de negócios, tá? Marcas, que é o tradicional, e hoje pessoas estão se tornando a própria marca. Sim. O senhor já falou que o senhor mesmo é uma marca, né? O senhor representa a sua marca, né? Então, você sai daqui, você está representando uma marca. Preciso cuidar melhor, inclusive. Tô muito aleatório aqui, mas eu tô me disciplinando. É isso aí. Então, assim, sobre isso a gente não ouve na universidade. Agora, muito menos no ensino médio, né? Agora, quem é que vai parar uma pessoa dessa, um garoto, uma garota dessa que em uma produção audiovisual com o celular dela fez R$800 num dia, né? Não tem. E aí ele vai pensar assim, cara, eu vou parar e vou começar a ganhar dinheiro. É claro que tudo precisa ter um tempo de estudo e um tempo de especialização. Tem que estudar. O estudo é inevitável. Se todo a gente tá falando das formas de estudar, né? Exatamente. Se todo mundo puder fazer que nem o Átila, tem e não é com poder aquisitivo, não. O Átila foi na para raça, comer miojo. na Foi raça. para comer miojo. O cara é especialista em fazer macarrão hoje, porque ele começou com miojo em Curitiba. Então, assim, quem puder, ok. Passar um friozão lá, hein? Só que tá vindo uma outra realidade. Nós, a nossa geração, a gente que aprendeu na raça,
somos nós que vamos educar a próxima geração. Né? E isso daí já é meio que um spoiler. Nós temos um objetivo de criar uma academia aqui dentro um college aqui dentro da UP, né? Que é um projeto que nós temos, que é a UP Academy, que é para a gente trazer uma escola de audiovisual, uma escola para social medias, né? Mas na prática, né? Apesar de ter universidades aqui que trabalham com essa publicidade, que trabalham com marketing... Não está nem sustentando mais. Mas assim... Nem forma a turma direito mais. Mas assim... imersão, pancada. Ir para campo, olho no olho do cliente, fazer uma copy e saber e analisar esse resultado dessa copy, produzir um vídeo e analisar o resultado desse vídeo. O mais importante é entender o mercado local, né? Eu fui professor de publicidade nas faculdades, lá em Macapá, em duas faculdades. Uma era publicidade, outra era design. Então o senhor pode falar muito mais do que a gente sobre isso, né? Mas quando eu estava estudando, a gente estava, acho que na metade do curso, teve um amigo nosso que foi para São Paulo, ele trancou a faculdade, foi para São Paulo para fazer curso de 3D, que na época era um negócio assim, uau, né? Por audiovisual, Sim. né? Não tinha as inteligências, né? Não tinha muito template pronto, né? Ali era na raça. E ele foi estudar. Ele passou acho que 1 ano e pouco lá, ou 2 anos. Talvez... Quando ele voltou, ele já estava formado, então uns 2, 3 anos passou lá. Mas em São Paulo, ele estudou. Ele trabalhou em São Paulo, trabalhou para marcas grandes. Ele entrou numa produtora top lá, cara. Sendo de Macapá, cara. E ele começou a ganhar muito dinheiro, cara. Quando ele voltou para Macapá, a gente era formado, a turma tinha se formado, a gente lutando para conseguir um espaço no mercado, salários baixíssimos. E ele já voltou com o passe dele valorizadão, porque era um dos poucos caras que fazia 3D. Então, às vezes, numa renderização lá em São Paulo, na época, era R$15 mil. Uau! Aí ele vem para Macapá, é claro que não com isso tudo, São Paulo é outro mercado, né? Sim. Mas os caras pagavam muito caro para ele fazer um trabalhinho num VT de 30 segundos para quem podia pagar um pouquinho mais. Eu nem sei se ele se formou, acho que ele nem se formou, cara. Ele não voltou para a faculdade mais. Eu não sou contrário, né? As pessoas têm que estudar, mas existe um perigo de algumas profissões, né? Então, acho que os pais que estão nos assistindo agora e que estão orientando seus filhos, os jovens... Na verdade, os pais eles ainda não entendem. Alguns pais ainda não entendem. Mas o que eu vou falar aqui, pode ser que algum curso que você vai investir muito dinheiro, num curso de 4, 5 anos, quando o teu filho terminar a faculdade, essa profissão não vai mais existir. Isso é loucura. Eu estou falando daqui para frente, porque está tudo sendo muito acelerado. Isso é muita loucura. E tem... A gente trabalha com muitas pessoas novas lá dentro da agência. Tem gente que não acredita nisso, cara. Sim. E às vezes o cara tá lá, tá editando material, aí o pai passa assim... Esse menino vive no celular. Não trabalha? Pai, eu tô trabalhando, o senhor não tá entendendo. Isso aqui Dá mais home office, né? Isso aqui é trabalho, pô. Trabalho. As pessoas estão ganhando dinheiro aqui, né? Aqui e cara, ganhando aqui bem. Na TV, por exemplo, aqui a gente traz muita gente lá da igreja, de voluntários lá da mídia para trabalhar aqui, porque a gente quer dar oportunidade para jovens. Aqui, às vezes, até o último editor que passou aqui, antes do Júnior, era o menino da igreja, o Felipe. O Felipe você deve conhecer, ele está em outra empresa, talvez uma concorrente de vocês. Saiu daqui tem 6 meses, ou menos. Mas o Felipe veio para cá e não sabia editar, ele era cinegrafista da igreja. Aí, só que eu vi o potencial nele. Aí eu falei, Felipe, tu quer trabalhar na TV? Quero. Cara, você tem 15 dias, porque o editor vai sair, 15 dias para pelo menos editar o jornal. Porque o edital é corte seco, né? Facinho. Sim, 15 dias você der conta de editar o jornal, o emprego é teu. Depois você vai aprendendo aí. Ele veio, passou 2 anos e pouco aqui, cresceu, aprendeu, veio uma agência, que eu não sei qual é o nome da agência que ele está, vocês devem conhecer com certeza, ofereceu um salário muito melhor para ele, tirou ele. Não tem problema, pô, filho, vai lá, eu cumpri minha missão, você desempenhou bem aqui, você aprendeu, cresceu. Agora, quantos anos o Felipe tem? Felipe tem 22, uns 2 anos. Loucura, chegou cara. aqui com 19, eu acho. Loucura. Fazendo faculdade ainda. Tem um hoje que tem 19, né? Olha, não A acredito. gente tem os caras novinhos mesmo, ganhando bem, ganham o salário da agência E aí que eu ia falar, cara, para contratar é muito difícil. É muito difícil. Eu chamei um brother, ele hoje também é dono de uma agência também agora. Ele não era.
Todo Ele era mundo virou só- dono de Todo mundo virou dono de agência agência. Ele era editor da Assembleia de Deus. Depois te falo em off. Ok. Aí eu convidei, cara. Aí ele veio. Eu já conhecia ele, os pais dele, inclusive. Os pais dele são da nossa igreja e ele é de Assembleia de Deus. Aí eu falei, cara, vem, cara, aqui é tranquilo, vai trabalhar 6 horas por dia, de 8 às 2. Fica com os teus clientes depois em casa, né? Vai ter um salário fixo, Quanto é que carteira vocês estão assinada. pagando mesmo? Quer vir pra cá? Ganha um Aí extra. eu falei, cara, vem. Aí ele, acho que ele fez as contas, ele falou, cara, não vai dar pra eu ir, não. Ei, é muito difícil, Eu falei, cara, pô, eu queria que tu viesse. Mas eu entendo, cara. É porque o cara... Meu filho faz isso. Meu filho não viria, eu acho, cara. Porque assim... Acho que eu nem falaria. Eu até falaria, não vem não, cara. Fica com o teu horário vago aí, trabalha. E outra coisa, o cara saiu, tá lá na empresa, terminou os afazeres dele, cumpriu com a meta, né, do dia e tal. Aí ele sai já com a mochilinha dele, com alguns equipamentos, vai pra onde? Eu vou ganhar dinheiro. Já tem um outro trampo pra eu fazer. Contigo também acontece já tem isso, um né? outro freela pra eu fazer. É. Então, E o mais louco é ele entrega na mesma noite ainda. e aí tu vê um cara desse, com 19 anos, ganhando 3, 4 conto mês. Isso 5... ele não se esforçar muito. Se ele Sim, batalhar, não, ele põe não. 10 conto no bolso dele. Dormindo 7 horas por dia, dormindo 6 horas por dia, né? Se for comparar com outras profissões, cara... Eu recebo, assim, Deus. por causa da igreja, e lá tem aquele movimento lá que você foi participar, Sim, do sim, NDR, de muitos empresários. E aí, de vez em quando, eu recebo, assim, pastor, indica um jovem aí para fazer Na época até que tinha irmãos nossos na prefeitura, indica jovens aí para vir trabalhar no marketing da prefeitura aqui, da secretaria e tal. Aí eu falei, cara, liga lá pro pessoal da mídia lá, quem sabe melhor quem tá fazendo. Indica aqui para a empresa tal, um dia um dono de uma agência. Indica aí alguém que domina aí o mobile aí para vir, eu tô com uns cases aqui, preciso de uns jobs aqui, preciso de uma... Aí indicamos uma menina lá da igreja lá, que já faz, cara. Às vezes eles nem aceitam, porque tem tanto serviço que eles não aceitam, cara. Verdade. Então é muita oportunidade, cara. E o que eu posso falar pra essa galera aí mais nova é só não se acomodar, velho. Porque apesar de a gente ter uma carência ainda, né? Sempre tá se atualizando, sempre ter alguma E novidade. não é só a comunicação, não é só o audiovisual, não é só a publicidade, cara. É programação, Exatamente. BI, né? Os caras. Exatamente. Tem muita coisa, cara. Um universo acontecendo. gigantesco. Pô, eu tô fazendo um trabalho fantástico de audiovisual no celular, cara. Investe numa câmera, aprende também. Vai pintar uma oportunidade. Compra um iPhone bom, que já é teu celular no dia a dia e faz tudo. Eu digo até, mesmo que você já tenha um iPhone bom, compra uma câmera, por que não? Sim. Por que não aprender sobre o Átila pode falar melhor, sobre processo de cor, de ISO, de controle. Porque se não souber o conceito, não adianta ter a ferramenta, né? Exatamente. Então, a gente pode também estar gerando uma galera meio que acomodada, que está tudo pronto ali, entendeu? E aí, quando pinta algo maior, aí que entra uma dificuldade. Quando é para pintar um projeto grande, vamos produzir um videoclipe, um DVD, porque isso também é rentável, a grana é boa. A gente não tem tantas pessoas assim, a gente tem um público seleto ali, sabe, que são os mesmos ali, porque às vezes a galera não quer estudar, não quer crescer, não quer evoluir, entendeu? Essa parte do audiovisual ou em qualquer área na nossa vida, né, pastor? Qualquer área na nossa vida. Bom demais. Cara, deixa uma... Acho que essa mensagem já foi tão forte, né? Mas se vocês quiserem deixar uma última mensagem, pode vender o peixe da agência aí, como acha vocês, as redes sociais, os contatos, quais são as possibilidades, se é muito caro para contratar vocês, se é fácil. Pode ficar à vontade para a gente finalizar. Teria muito mais assunto, eu queria ter entrado na parte do marketing eleitoral, político, mas a gente pode deixar para outra ocasião. Vamos. De repente, quando passar essa fase, inclusive, a gente pode voltar para falar não sobre candidatos e bandeiras, mas sobre estratégia, sobre técnica, sobre montagem de campanha. Exatamente. Sobre erros e acertos, que Vamos talvez marcar. Analisando as campanhas que vão estar acabando, né? Vamos marcar para uma próxima aí. Vamos marcar para a gente falar sobre isso e continuar educando aí o povo, ajudando, né? Yes. E aí? Bom. Cara, o conselho que eu dou para quem tá começando no audiovisual, às vezes, eu já tive isso, né? Acho que todo mundo tem que estar começando, é querer ter o melhor equipamento, né? É ter a melhor luz, é conseguir fazer aquela cor bonita. Mas eu acho que o principal, antes de você pensar em comprar uma câmera, é você investir em conhecimento, né?
quando eu fui para Curitiba, não foi uma questão de glamour, foi uma necessidade mesmo, entendeu? Então, o conselho que eu dou é você buscar conhecimento, né? Às vezes também a gente se prende muito só na nossa área, né? Naquilo que a gente faz. Mas a gente consegue agregar muito conversando com outras pessoas, né? Que fazem coisas totalmente diferentes que aquilo acaba agregando, né? A própria venda com o Nelson, todo dia é uma aula junto com o Nelson, assim. Porque se você só faz aquilo que você faz, mas não sabe vender, você está... Fadado ao fracasso. Exatamente. Então, o conselho que eu dou é esse, é você buscar conhecimento não só dentro da área do audiovisual, mas buscar conhecimento fora da área também, que isso vai te agregar muito, com certeza. Legal. O que eu posso falar antes de vender aqui porque eu vou vender o peixe da agência, aproveitar a oportunidade, é que nós estamos vivendo um momento fantástico, que é aquele de que a mesma coisa que está acontecendo no Sul, nos Estados Unidos, no outro lado do mundo, está acontecendo aqui em Santarém. A evolução ela chegou para todo mundo e a oportunidade chegou para todo mundo. É claro que alguns têm um poder aquisitivo maior, outros menor. É claro que nem todo mundo tem condição de comprar um iPhone ou comprar um celular de alta qualidade ali para trabalhar, mas a oportunidade do conhecimento ela chegou para todo mundo. Então, eu sou totalmente contra desculpas, né? Se alguém que está me ouvindo aqui um dia quiser trabalhar na UP ou fazer parte do nosso time, o nosso time é um time que não dá desculpas, né? Não existe desculpa para você não aprender mais. A gente fala hoje muito de cultura, né, dentro das empresas e essa foi uma cultura que a gente adotou. Né? Na verdade, é até chato as discussões lá na agência, porque a gente... Pô, cara, tu fez isso. Poxa, realmente eu fiz isso. Aí acabou. O cara assumiu. Ele já assume e já diz... Sem cara, desculpas. eu vou melhorar. Isso evita, faz com que a gente pare de perder tempo. Então... O meu conselho é pare de perder tempo com desculpas. Quem dá desculpas não faz, não executa, né? Eu sou um cara de execução, né? Nós estamos aqui, montamos uma agência hoje com mais de 30 clientes que já chegou a faturar R$100 mil por mês, sem dinheiro. O Átila... Eu pedi tudo que o Átila tinha, menos a vida amorosa dele, isso aí é com ele. Mas eu disse assim, Átila, eu vou te entregar o que eu tenho. Nós temos esses clientes, nós temos uma força de vontade absurda e outras pessoas já viram que tem potencial. Nós temos potencial, nós temos uma marca. Eu preciso que você entregue agora tudo que você tem. O Átila tinha uma Blackmagic, tinha uns equipamentos ali, dava em torno do quê? Uns 30 conto. E ele disse aqui, tá aqui, Nelson, pro projeto. Bora fazer? Bora. Sem desculpas, sem colocar dificuldade, né? E hoje, com menos de 3 anos, nós estamos num prédio no coração da cidade, porque... O prédio de vocês é muito bom, cara. Eu não fui lá, não entrei ainda, tem que ir lá. Vamos lá tomar um café. Tá convidado. Vamos marcar pra gente ir lá. Nós temos o melhor estúdio voltado para fotos e vídeos da região, né? Uma estrutura fantástica, outras agências ali trabalhando, um ecossistema de negócios ali trabalhando, porque a gente decidiu não dar desculpas. Ir e fazer. Nós estamos vivendo... uma geração aqui que está precisando fazer mais, entendeu? Pelo fato da facilidade, a gente acaba se acomodando. Eu digo que isso aqui, da mesma forma que o senhor falou que as profissões elas passam muito rápido, isso aqui pode passar muito rápido. Pode vir uma outra tendência, pode vir um outro momento. E aí? Se você não estiver pronto, não estiver preparado e parar de ficar dando desculpas, se você viver em torno disso, não tem como você
conseguir avançar. Então, meu conselho é esse: não dê desculpas, faça, né? E sobre a nossa agência, nós somos uma agência completa, desde a estratégia até a produção audiovisual, até a gente entender realmente como que funciona o negócio do nosso cliente. Nós somos uma comunidade, né, de pessoas que é incrível, elas amam trabalhar na UP, e porque nós aprendemos que problemas precisam sentar do nosso lado, igual como a gente está sentado aqui. Porque problema, para quem tem uma agência, é igual a dinheiro. As pessoas, elas vão com problemas para a gente resolver, vão atrás de soluções, e isso se converte em dinheiro. Então, nós aprendemos a se estressar com o problema dentro do limite, mas a tirar não que eu apontei o problema, não é tu que é o problema, mas a tirar proveito do problema, a ganhar dinheiro através do problema, né? Então, nós somos solucionadores de problemas ali na agência. A gente está localizado aqui em frente à prefeitura, em Santarém, e em breve a gente vai ser a maior agência de toda a região norte. Esse é o nosso objetivo em até 5 anos. E para quem não conhece ainda o nosso trabalho, tem as nossas redes sociais, né? O Instagram da nossa agência é @up, né? Up, MKT. Vai estar aparecendo aí na tela. Vai estar aparecendo aí. O meu... Opa, bati aqui, ó. O meu Instagram pessoal é @onelson S Júnior, né? E o teu, Atila? E o meu é Atila Pereira, só que em vez de colocar um T ali, você coloca um 7 que já vai aparecer ali. É A7 Ila. A7 Ila Pereira, a galera fala. Então, assim, a gente só tem a agradecer, pastor, pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. É incrível. E a gente sabe que dessa roda de conversa aqui, dessa mesa, do que a gente conversou ali na frente, eu tenho certeza que vai sair muitas parcerias aí entre a gente. Deixa passar o período eleitoral, eu visito vocês. Perfeito. Pode contar com a gente. Alinha. Vai dar certo. E parabenizar pelo trabalho, tá? É extraordinário que o senhor tem feito aqui dentro da TV Amazônia, dentro das redes sociais, dentro da igreja, dando oportunidades para empreendedores cristãos também. E é isso. Muito obrigado por ter feito esse convite aqui para nós. Legal. Eu que agradeço vocês terem topado de última hora. Foi bem rapidão, foi ontem, né? Acho que quase à noite, né? Sim, sim. Que eu convidei. Obrigado, Nelson, Átila. Parabenizo também a disposição de vocês assim, de fazer algo excelente, né? Em Santarém, junto com a equipe toda lá da UP. O terceiro sócio, a galera que está junto lá no ecossistema. Eu não fui, mas passo em frente sempre ali, é meu caminho, né? Todo dia. E até falei para a Rejane, minha esposa, cara, o prédio deles é muito legal, muito top, ficou bem localizado, é moderno. E eu acho que é um pouco a cara de vocês, né? Legal. De excelência. E por vocês serem jovens, né? Jovens empreendedores, jovens que estão conectados com o tempo atual e também com o futuro já. E eu acredito que Santarém, merece coisas de excelência. Né? Santarém é uma cidade tão especial, tão bela, né? Tem coisas tão incríveis que acontecem aqui que nós precisamos caprichar mais para fazer jus a essa cidade, né? Ao que Deus colocou aqui. Né? Eu espero que os empreendedores, acho que são os principais a fazerem isso. Os políticos, a gente espera que eles façam também, né? Um dia eles farão, eu creio. Mas muito obrigado por terem vindo. E ajuda a te divulgar o programa. Você que está na audiência aí também, divulgue, copie esse link aí no YouTube, manda no grupo do WhatsApp para mais pessoas assistirem. Manda para aquele filho, né? Aquele jovem que está assim, sem expectativa, não sei o que fazer, ó. Tem tantas coisas que nós falamos aqui que são ideias, talvez é o potencial que ele tem. E até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém e também no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Abraço.